Fala galera, Engenheiro Gabriel aqui com vocês. Então, dando prosseguimento à nossa série de exercícios sobre o SolidWorks CSWA, vamos hoje desenvolver o problema prático 1.2, que é um problema sobre o desenvolvimento de sólidos dentro do SolidWorks. Então, analisando o nosso exercício aqui, vamos abrir o nosso ambiente do SolidWorks, criar uma nova peça. Perfeito. Voltamos aqui analisando o nosso exercício, podemos observar que ele é criado a partir da origem dentro do plano frontal. Então podemos acessar aqui o nosso ambiente de montagem do SolidWorks. Vamos criar um esboço dentro do plano frontal. Vamos utilizar a ferramenta de linha e vamos traçar o esboço básico aqui, um esboço livre, sobre as formas preliminares da nossa geometria. Perfeito. Primeiramente, podemos voltar aqui na nossa peça e analisar aqui que aqui as superfícies, as duas laterais elas são planas, o fundo ele é plano também. E aqui em cima nós temos uma relação de perpendicularidade, ou seja, eles têm uma ligação a 90 graus. Então podemos acessar aqui o nosso modelo, selecionar essa linha lateral e essa linha lateral e dizer que elas são paralelas. Perfeito. Podemos selecionar essa linha aqui, dizer que ela é vertical. Perfeito. Podemos trazer aqui, clicar no ponto, trazer uma linha inclinada. Vocês podem ver que a nossa linha aqui ela está paralela. Podemos clicar aqui, remover a restrição de paralelo. Após removida a restrição de paralelo, nós podemos clicar aqui e inclinar novamente a nossa linha. Podemos aqui analisar que a nossa linha inferior já está horizontal também. Podemos selecionar essa e essa linha e dizer que elas são paralelas. Perfeito. Agora podemos começar a atribuir as dimensões da peça. Então clicamos aqui novamente no nosso esboço. Podemos observar que as dimensões primitivas são de 78 mm de comprimento por 8 mm de altura. Então selecionamos aqui a ferramenta de dimensão inteligente. Atribuímos uma largura de 78 mm por 8 mm de altura desse degrau. Perfeito. Novamente selecionamos aqui o ponto de forma livre, trazemos ele inclinado, trazemos esse aqui para ficar um pouco mais próximo da realidade. Agora nós podemos atribuir uma dimensão de altura aqui para definir a altura máxima da nossa peça. Então, analisando o nosso desenho, nós podemos ver que aqui na vista frontal da peça, como é que eu sei que é a vista frontal? Porque aqui nós temos dois degraus maiores e um menor. Então está aqui, ó, os dois degraus maiores e um menor. Podemos ver que a altura desse ponto até a base é de 58 mm. Então clicamos em dimensão inteligente, selecionamos esse ponto, essa linha e colocamos como 58 mm. Perfeito. Agora nós podemos baixar esse ponto para manter a inclinação. Selecionamos essa linha. Pressionando o botão Ctrl, selecionamos essa linha, adicionamos uma relação de perpendicular. Perfeito. Agora nós temos que atribuir uma dimensão aqui, ó, de comprimento para travar a dimensão dessa linha e dessa outra linha. Então como é que nós fazemos isso? Clicamos aqui dentro de esboço em ponto e colocamos esse ponto sobre essa linha. Pode ver que o ponto ele ficou fora da linha, então selecionamos o ponto, a linha, clicamos em coincidente. Perfeito. Agora aqui analisando o nosso desenho, nós podemos ver que a largura aqui dos nossos degraus são de 24 mais 16 mm. Então aqui no nosso esboço, selecionamos novamente dimensão inteligente, selecionamos o ponto e essa aresta aqui. Perfeito. E adicionamos uma dimensão de 24 mais 16. Confirmamos o comando. Perfeito. Agora nós ainda temos que atribuir uma dimensão. Ó, nossa peça ainda está livre, se movimenta de forma livre dentro do nosso desenho. Temos que atribuir ainda para o travamento da nossa peça o nosso ângulo aqui, que faz a definição do ângulo dessa aresta. Então Selecionamos dimensão inteligente, selecionamos a linha inclinada e essa linha horizontal. E atribuímos uma dimensão de 65 graus. Perfeito. Nossa peça ainda ela tem uma movimentação livre nesses dois sentidos, conforme vocês podem ver. Então nós podemos acessar novamente o nosso desenho aqui.
podemos atribuir a distância de altura aqui, que não foi definida na peça. Então nós temos os 58 milímetros, mas nossa peça ainda está livre. Então acessamos novamente aqui o desenho. Perfeito, agora nós temos que atribuir para fazer o travamento dessa linha a restrição de altura dela, que nós não temos ainda. Então, analisando o nosso desenho, nós podemos ver que o nosso degrau tem 16 mais 18 milímetros. Então nós vamos novamente selecionar a dimensão inteligente, selecionar o ponto e a linha horizontal e dizer que ele tem 16 mais 18 milímetros. Podemos observar que o nosso esboço ele ficou todo preto, ou seja, ele está totalmente definido. Nós agora já podemos criar aqui ainda dentro desse esboço esse corte aqui na lateral. Então, primeiramente nós vamos observar as dimensões totais desse corte, que é 36 milímetros de altura por uma largura de 5 milímetros, e descobrir qual é o espaçamento dele em relação às superfícies laterais. Podemos observar aqui nesse desenho, ó, que esse corte ele possui 15 milímetros, ou seja, dessa aresta para essa aresta ele possui 15 milímetros. Então, vamos voltar no nosso esboço, selecionar a ferramenta de linha e de forma livre criar um esboço similar ao esboço que é proposto. Nós selecionamos essa linha e essa linha, adicionamos uma restrição de paralelo e selecionamos essa linha e essa outra linha e adicionamos outra restrição de paralelo. Perfeito. Agora atribuímos uma altura de 36 milímetros, de acordo com o pedido no exercício, uma largura de 5 milímetros, perfeito, e uma distância aqui dessa aresta para essa aresta de 15 milímetros. Perfeito, nossa aresta está totalmente definida. Podemos aqui ajustar as nossas cotas aqui para não ficarem bagunçadas. Agora, na ferramenta aqui de esboço, clicamos em aparar entidades, damos um zoom aqui e aparamos essa entidade. Perfeito. Podemos observar aqui que o nosso perfil lateral do nosso esboço ele já está totalmente definido e de acordo com as dimensões da nossa peça. Então aqui dentro da ferramenta do SolidWorks, clicamos em Recursos, Ressalto de base extrudado, e a partir da origem criamos um ressalto cego com a dimensão de 28 milímetros, que é a largura da nossa peça. Perfeito, confirmamos o comando. Podemos observar que a primeira parte da nossa peça ela foi criada. Agora podemos dar prosseguimento com a modelagem da nossa peça, criando esses degraus aqui que estão na lateral. Então podemos selecionar essa superfície, abrir um esboço sobre ela, clicar em Ctrl 8 para trazer a visão normal à nossa vista, e de forma livre criar um esboço dos degraus de acordo com o pedido no exercício. Perfeito, trazemos até aqui embaixo, trazemos o ponto até aqui e selecionamos o ponto aqui em cima para fechar o esboço. Primeiramente clicamos aqui nessa linha e nessa outra linha que não está encostando, adicionamos uma restrição de colinear para a linha se encontrar e ficar definida. Agora nós, avaliando no nosso desenho, avaliamos as alturas dos nossos degraus, então são 16 mais 18 milímetros. Então voltamos no nosso esboço, clicamos em dimensão inteligente, selecionamos a linha inferior e o primeiro degrau e adicionamos uma restrição de 16 milímetros, perfeito. E agora selecionando a nossa linha do segundo degrau mais a linha inferior horizontal, adicionamos uma restrição de 18 milímetros. Ou melhor, de 16 mais 18 milímetros. Perfeito. Confirmamos aqui a dimensão. Nós ainda temos essa dimensão de largura aqui que está livre, então podemos voltar no nosso esboço. Podemos analisar que nós temos aqui uma cota de 24 milímetros definindo a largura desse degrau. E que, consequentemente, a cota que sobrou aqui é de 16 milímetros. Então podemos atribuir aqui em dimensão inteligente uma largura entre essa aresta e essa aresta de 24 milímetros. E o nosso esboço ele está totalmente definido. Agora podemos aqui observar ele. Nós temos já o perfil da peça criado. Podemos clicar em Recursos, Ressalto de base extrudado. Aqui clicando na flechinha inverter o sentido do ressalto. E analisando o nosso desenho aqui, podemos fazer um recurso de 18 milímetros.
Então selecionamos aqui em cego, atribuímos uma dimensão de 18 milímetros, confirmamos o comando. Perfeito. A segunda parte da nossa peça está concluída. Podemos fazer uma vista isométrica aqui, analisar o nosso desenho. Podemos verificar que a parte que falta basicamente são as dos ressaltos superiores. Então, analisando o nosso desenho aqui na parte superior, nós podemos observar que nós temos uma distância de centro à superfície lateral de 7 milímetros, que ele está centralizado em 7,5 milímetros, ou seja, metade dos 15, e que o diâmetro dele é de 6 milímetros. Então, analisando o nosso esboço, nosso modelo, podemos criar um esboço nessa superfície superior, clicar em Ctrl 8, perfeito. Aqui dentro de ferramentas de esboço, selecionar um círculo, abrir um círculo sobre essa superfície. Clicando em dimensão inteligente, podemos clicar sobre o círculo, atribuir 6 milímetros, que é o que pede o nosso exercício. Podemos clicar aqui em linha, selecionar linha de centro, passar o mouse aqui sobre essa linha superior, até aparecer esse ponto amarelo, que é o ponto central ou um ponto médio dessa linha. Selecionamos esse ponto, trazemos uma linha reta até a aresta inferior. Perfeito. Agora selecionamos essa linha e o centro do nosso círculo e atribuímos uma relação de coincidência. Perfeito. Agora, analisando aqui o nosso desenho, podemos ver que temos uma dimensão de 7 milímetros aqui com espaçamento. Então, selecionamos novamente seleção inteligente, selecionamos o centro do nosso círculo e essa aresta inferior e atribuímos uma dimensão de 7 milímetros. Perfeito. Agora, novamente, dentro de esboço, nós selecionamos uma linha de centro, fazemos o mesmo procedimento que fizemos com essa linha aqui, passamos o mouse sobre essa aresta até encontrar a linha de ponto médio, trazemos essa linha até outro ponto, perfeito. Podemos ver que temos agora uma linha vertical e uma linha horizontal. Agora clicamos aqui em espelhar entidades. Dentro de espelhar entidades, selecionamos o nosso círculo. Em espelhar em relação a, selecionamos a última linha que nós criamos. Clicamos com o botão direito do mouse para confirmar o comando. Podemos ver que agora nós temos o círculo perfeitamente espelhado, simetricamente espelhado para o outro lado. Agora basta nós clicarmos em recursos, ressalto de base extrudado, atribuir a dimensão que o exercício pede, que aqui no caso é de 6 milímetros, conforme podemos observar aqui. E podemos confirmar o comando. Clicamos em Ctrl 7 para fazer uma vista isométrica. Agora nós vamos avaliar o volume da peça. Analisando no nosso exercício aqui, o volume é de 70.039 milímetros cúbicos. Podemos voltar no modelo de SolidWorks, clicando na guia Avaliar, Propriedade de Massa, podemos observar que o volume da nossa peça é de 70.039 milímetros,2. Então a nossa peça ela foi criada exatamente de acordo com os princípios dados no exercício. Podemos considerar o nosso exercício concluído. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Eu sou o Gabriel e você está na OrCAD. Um grande abraço e até a próxima aula.